Aquele alô especial para vocês. Estamos aqui hoje para vermos dois assuntos importantíssimos. Assuntos que você vai usar em vestibular, porque vai ser cobrado, e também você vai empregar no dia a dia. Os assuntos são Present Continuous e Simple Present. Presente contínuo e presente simples. Neste exato momento, eu estou conversando com vocês, eu estou passando uma informação para vocês, eu estou me comunicando com vocês. É uma ação que está acontecendo neste exato momento. E toda ação que está acontecendo no momento em que você está narrando, você usa o Present Continuous, tipo em inglês da seguinte maneira. I am talking to you. Eu estou conversando com você. I am walking. Eu estou andando. I am swimming. Eu estou nadando. São ações que estão acontecendo no momento em que você está narrando. Aí, o present continuous é empregado. E o presente simples? Bom, o presente simples é empregado quando você está se referindo a ações universais e também ações que você repete todos os dias, todas as semanas, todos os anos. Assim, se eu digo, eu estudo todos os dias, I study every day. Você estuda todos os dias ou estuda todas as semanas, I study every week, ou estuda todos os anos, I study every year. Então, aquelas ações que você repete, que você está o tempo todo reaplicando, reexecutando, você usa o presente simples. E naquelas ações que você está executando no momento em que estão sendo narradas, você usa o Present Continuous. Como falei, primeiro bloco, Present Continuous. O Present Continuous ele é formado pelo verbo to be, mais verbo principal, que pode ser qualquer verbo, mais o ing. Verbo to be você conhece. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele ou ela é, está para animais e objetos. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles são, eles estão. Mais o verbo principal, que pode ser qualquer verbo, mais o ing. Esse ing forma o ando do estudando, o endo do vendendo, o indo do saindo, por exemplo. Correto? Bem simples. Veja aí no seu material, veja aí na sua apostila os exemplos que nós encontramos. Those teachers are working hard. Aqueles professores estão trabalhando muito. The manager is trying to control the situation. O gerente está tentando controlar a situação. Are working is trying. Estão trabalhando, está tentando. No primeiro exemplo, verbo to be are, mais verbo principal, work, mais ing. No segundo exemplo, verbo to be is, mais verbo principal, try, mais ing. Are working, estão trabalhando, is trying, estão tentando. Como eu disse, present continuous, você vai narrar uma ação que está acontecendo naquele exato momento. E alguns advérbios fazem parte de sentenças que estão no present continuous. Aí no seu material nós temos uma lista bem interessante dos principais advérbios que vão participar de sentenças em present continuous. Deem uma olhadinha aí. Vejam lá, o mais importante, o mais usado é now. Agora, outro bastante utilizado, at this moment, neste momento, ou at present, no momento presente. This week, só esta semana, não acontece sempre. This month, só este mês, não acontece sempre. Ou this year, ou for the time being, ou seja, no momento que está acontecendo. Repetindo, now, agora. At this moment, neste momento. At present, momento presente. This week, só esta semana. This month, só este mês. This year, só este ano. Ou for the time being, no momento presente. São os advérbios mais usados em present continuous. Beleza? Com o verbo to be, você não vai ter dificuldade nenhuma. Você já aprendeu em outros níveis, praticamente é o assunto mais divulgado em língua inglesa. O verbo principal, qualquer verbo que você encontre que você precise utilizar.
mais o ing. Existem algumas regrinhas importantes para você colocar, para você acrescentar o ing após o verbo. Essas regrinhas estão aí no seu material. Você pode observar, por exemplo, que os verbos terminados em e, para você acrescentar o ing, você vai tirar aquele e, no lugar coloca ing. Para os verbos terminados em dois es, apenas é acrescentado o ing. Para os verbos terminados em ie, os verbos terminados em ie, você vai retirar o ie, no lugar vai colocar y mais o ing. E uma situação muito importante. Para aqueles verbos terminados em consoante, vogal, consoante, em que a sílaba tônica é a última, você vai dobrar a consoante final e vai acrescentar o ing. Veja os exemplos no seu material. Para cada regrinha, vai ter um ou dois verbos que vão deixar muito claro, vão te dar uma noção muito bacana de como é feita a questão do ing após o verbo. Veja aí. Observe dois verbos, come, vir, close, fechar. Os dois verbos terminados em e. Você vai tirar o e, colocar ing. No primeiro fica coming, vindo, e no segundo fica closing, fechando. A única exceção é aquele detalhezinho ali embaixo, o verbo to be. O verbo to be termina em e, mas você não retira o e, apenas acrescenta o ing. Segundo exemplo, verbos terminados em dois es. Agree, concordar, free, no caso, libertar. Então, veja, agreeing, concordando, freeing, libertando. Somente foi acrescentado ing. Você não retirou em nenhum. Quando termina em dois, apenas é acrescentado ing. Terceiro caso, verbos terminados em ie, nós temos três ali no material de vocês. Tie, amarrar, die, morrer, lie, mentir. O que nós fizemos? Nós retiramos o ie, no lugar colocamos o y mais ing. Ficou assim, tying, amarrando, dying, morrendo, lying, mentindo. E, por fim, aqueles verbos terminados em consoante, vogal, consoante, em que a sílaba tônica é a última. Vejam aqueles dois, stop, parar, admit, admitir. Eu dobrei o P, repeti o P, coloquei ing. Dobrei o T e coloquei ing. E daí nós temos mais três exemplozinhos. O verbo abandonar, acontecer e abrir. Mas nesses exemplos, amigos e amigas, notem, a sílaba tônica não é a última. Os verbos, claros, todos os três terminam em consoante, vogal, consoante, mas o primeiro, abandon, a sílaba tônica é a segunda, não a última. O segundo, happen, é a primeira. E o terceiro, open, é a primeira. Aí você não dobra. Só se a sílaba tônica for a última. Viram? É muito fácil. Seguindo essas regrinhas, que são poucas e bastante tranquilas de serem memorizadas, você vai acertar todos os casos na colocação desse ing após o verbo. O único detalhezinho é aquele dos verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Você tem que pronunciar o verbo, verificando se a sílaba tônica é a última ou não, e daí você dobrará ou não a consoante final. Vamos fazer duas frasezinhas como exercício? Dê uma olhadinha aí no seu material. Letra A. TV subscribers, verbo write, escrever, several letters, protesting. Então ficaria, os assinantes de televisão, de uma TV assinatura, estão escrevendo. Are writing. Verbo write terminou em e, eu tirei o e, coloquei ing. Are writing, estão escrevendo. No segundo, ela sobre suas declarações dele na televisão. Lie significa mentir, terminou em ie. Nós tiramos o ie, colocamos y, fica ing. She's lying about his declarations. E um terceiro esqueminha aqui bem interessante. Physicians, médicos, estão começando com os novos procedimentos. Notem o verbo begin, consoante, vogal, consoante. Begin, sílaba tônica é a última, nós dobramos a consoante final e colocamos ing. Are beginning, estão começando com os novos procedimentos. Viram como é fácil?
Seguindo as regrinhas, verificando se o sujeito é singular ou plural, você vai adequar verbo to be mais principal, mais a regrinha do ing e acerta todas. Vamos fazer agora um teste para que você fique realmente muito treinado para qualquer vestibular que faça. Veja esse testezinho aí no seu material. O primeiro. Choose the right alternative according to the use of the present continuous tense. Escolha a alternativa correta de acordo com o uso do present continuous. A frase é a seguinte: They inside the church at this moment. Eles dentro da igreja neste momento. O verbo que temos ali é pray, significa rezar. Veja as alternativas, mas observem a frase que they, eles ou elas, o verbo to be correspondente vai ser are. Pray. Sem problema nenhum, verbo normal, você apenas acrescenta o ing. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, are praying. Eles estão rezando, estão orando dentro da igreja neste exato momento. Viram que tranquilo? Esperem só até eu apresentar para vocês o presente simples, the simple present. Mas é um assunto para o simple present, presente simples, correspondendo ao presente indicativo em português. E em inglês é muito mais tranquilo, muito mais simples que o português. O português é uma língua muito bonita, uma língua fantástica, mas o inglês, ele tem uma simplicidade que realmente agrada e ganha todos os países. Veja bem a diferença. Verbo andar. Presente do indicativo em português. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Notaram? Uma terminação para cada pessoa. Eu ando, terminou em o. Tu andas, terminou em as. Ele anda, terminou em a. Nós andamos, vós andais, eles andam. Para cada pessoa, uma terminação. Já em língua inglesa, se eu for trabalhar o verbo andar, basta saber que andar é walk, como você tem no seu exemplo no material. O único detalhezinho que você tem que prestar atenção é que nas 3/3 pessoas do singular, você tem que colocar um Szinho. Então ficaria eu ando, I walk. Você anda, you walk. Sem problemas até agora. Nas 3/3 pessoas, he, she, it, ficaria assim. He walks, ele anda. She walks, ela anda. It walks, ele ou ela, para animais e objetos, anda. Isso acontece apenas no presente simples e apenas nas 3/3 pessoas. Se eu pegar um outro verbo, por exemplo, o verbo vender. I sell, eu vendo. You sell, você vende, agora já nas 3/3 pessoas. He sells, ele vende. She sells, ela vende. It sells, ele ou ela vende para animais e objetos. Correto? Então, lembre, 3/3 pessoas, o Szinho é importante. Um detalhezinho, amigos, um detalhezinho bem bacana, bem interessante. Vocês todos conhecem o verbo beijar em inglês, que é o verbo kiss. K-I-S-S. O verbo beijar termina em 2 S's. Se no presente simples eu for seguir a regrinha de colocar um S nas 3/3 pessoas do singular, barbaridade, o verbo vai ficar com 3 S's, vai ter um chiado aí que ninguém vai entender nada. Neste caso, nós fazemos uma adaptação. A adaptação é a seguinte. Nas 3/3 pessoas do singular, do verbo beijar, kiss, que termina em 2 S's, nós acrescentamos ES. Então, para dizer ele beija, he kisses. Para dizer ela beija, she kisses. Para dizer ele ou ela beija para animais e objetos, it kisses. Não é apenas o verbo beijar que tem essa particularidade. Todos aqueles verbos terminados em S, como beijar, kiss, SH, CH, X, Z e também os verbos terminados em O. Verbos com estas terminações, nós também acrescentamos o ES ao final, somente das 3/3 e somente no presente.
também com aquele detalhezinho de evitar aquele chiadozinho no final. Com exceção do O, que não vai apresentar chiados, mas os demais, terminados em S, SH, CH, X e Z, realmente apresentam esse detalhe. Então, para esses verbos, nós colocamos o ES. Vejam os exemplos aí no material. Eu pesco. I fish. Para dizer ele pesca, he fishes. Acrescentei o S. You wish. Você deseja. Ele deseja, he wishes. Acrescentei também o S. We watch. Nós assistimos, nós observamos. Se é Bill que assiste, se é Bill que observa, Bill watches. Acrescentamos também o ES. I fix. Eu conserto, eu monto. Se é o professor que conserta ou professora, ou que monta, the teacher fixes. Então, vejam, eu acrescentei o ES no fish, porque termino em SH e nós temos o sujeito he. Acrescentei o ES no wish, porque terminou em SH também, e temos he. Acrescentei o ES no watch, porque terminou em CH. E no fix, porque terminou em X. Fácil, né? Então, terminou em S, SS, SH, CH, X, Z e O, você acrescenta ES, só nas 3/3 e apenas no presente simples. Outro detalhezinho importante, aqueles verbos terminados em Y. Nós temos verbos terminados em Y precedidos de consoante e verbos terminados em Y precedidos de vogal. Aqueles terminados em Y precedidos de consoante, somente nas 3/3 pessoas, e somente não esqueçam, no presente simples, nós vamos retirar o Y e no lugar vamos colocar IES. Correto? Nós temos dois exemplozinhos aí no material. O exemplo try e o exemplo copy. Try, tentar, copy, copiar. No verbo try, Y, nós temos a consoante R antes. No exemplo copy, terminou em Y, nós temos a consoante P antes. No try, retiramos o Y, colocamos IES. No copy, retiramos também o Y, colocamos IES. Ficaria como? Tries, sendo sujeito he, she, it, e copies, sendo sujeito também he, she, it, the teacher, Paul, Becky, qualquer sujeito que você precise utilizar. Bem tranquilo, né? Então, verbos terminados em Y, precedidos de consoante, você vai retirar o Y e no lugar vai colocar IES. Correto? E aqueles verbos terminados em Y precedidos de vogal? Qual é o procedimento? Olha, aqueles terminados em Y com vogal antes, você não vai mexer no Y. Vai deixar o Y ali bonitinho, sem ser tocado. Vai apenas acrescentar o S. Verbo obey, por exemplo, obedecer. Terminou em Y, tem a vogal E precedendo. Verbo enjoy, apreciar, gostar. Terminou em Y, tem a vogal O. Nesses dois verbos, você apenas vai acrescentar o S. Se eu disser, por exemplo, John obedece, fica John obeys. Se eu disser, por exemplo, Alice aprecia, Alice enjoys. Correto? Então, não esqueça, os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, você vai retirar o Y, no lugar vai colocar IES. E naqueles precedidos de vogal, você vai apenas acrescentar o S, não vai retirar o Y de jeito nenhum. Existem dois verbos com particularidades, dois verbos com conjugações especiais, que fogem a esse detalhezinho do S. São os seguintes: o verbo ter e o verbo ser. O verbo ser é o verbo be, que nós conhecemos há tanto tempo, e o verbo ter é o verbo have. Para você conjugar esses dois verbos nas 3/3 pessoas do singular, você vai ter formas particulares para eles. Para o verbo ter, por exemplo, nós vamos ter a forma has. Então, se eu quiser dizer ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela tem, it has. Para dizer ele é, he is.
Ela é, she is. Ele ou ela é, para animais e objetos, it is. Então, esses dois verbos você tem que ter muita atenção. Para o verbo ter, has. Para o verbo ser o estar, be vai ser is. Grave muito bem isso. Vamos agora fazer algumas frasezinhas para ver se você realmente conseguiu fixar esse conteúdo. Dê uma olhadinha no seu material. Vejam o primeiro exercício. É dada a frase: Marcus always the new products advertised on TV. Marcos sempre, o verbo que você vai ter que encaixar ali é comprar, buy, os novos produtos divulgados na televisão. Veja bem o detalhezinho, Marcos é ele. Buy terminou em Y, tem vogal antes, você vai apenas acrescentar o S. A frase fica assim: He always buys. Ele sempre compra. The new products advertised on TV. Os novos produtos divulgados na televisão. Segunda frasezinha. My mother. Minha mãe. To that meeting every day. Aquela reunião todos os dias. Minha mãe. Ela. Terceira pessoa. O verbo que pede que você transforme vai ser o verbo go. Ir. Terminado em O. Então fica she goes, porque vocês sabem que os verbos terminados em O, você apenas acrescenta ES. Bem simples. O primeiro, Y com vogal antes, S. E o segundo, O, você vai acrescentar ES. Viram? Muito fácil, não? Vocês têm mais alguns testes, mais alguns exercícios? Por favor, façam. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Bom, amigos, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.